A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao IBEFcast, o podcast do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo, que aqui reúne também os profissionais de gestão empresarial e economia. Hoje o nosso IBEFcast é do CQC de GRC, Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Eu sou a Roberta Valiati, eu vou estar aqui conduzindo esse nosso bate-papo de hoje. Eu sou advogada, sou especialista em direito empresarial, governança, gestão de riscos e compliance, e aqui comigo eu tenho os mestres, né? O Jair, que é o nosso coordenador do CQC. Eu vou pedir que você se apresente, Jair, por favor. Perfeito. Olá, pessoal. Eu sou o Jair Faria, coordenador de governança do CQC de Governança, Gestão de Riscos e Compliance do IBEF. Trabalho pela ArcelorMittal já há 30 anos, apesar de não parecer. Desses 30 anos, 20 deles voltados às áreas de auditoria, controles internos, gestão de riscos, compliance. E aqui conosco hoje temos dois mestres no assunto, a Andréia Lopes e o Alex Lima, e melhor do que eu falar sobre eles é que eles falem sobre eles. Contem pra gente, se apresentem, por favor, contem um pouquinho da trajetória de vocês. Começar por mim? Vamos lá. Eu sou Andréia Lopes, jornalista. Eu tenho 25 anos de profissão e a minha carreira está dividida em 3 etapas e todas elas me trouxeram até aqui. Eu passei 17 anos da minha vida profissional na Rede Gazeta, cobrindo assuntos da área de política. Depois eu fui secretária de Estado de Comunicação por 4 anos e há 5 anos eu sou empreendedora, CEO na empresa que eu tenho, que é a Andréia Lopes Consultoria, onde eu trabalho com gestão de imagem, assessoria de imprensa e gestão de crise. Eu falo que a minha carreira me trouxe até aqui porque na política você presencia, vivencia, escreve sobre muitas crises. No governo você vive muitas crises e a gente vai falar um pouco sobre isso. E hoje na minha empresa eu aproveito essa experiência, essa bagagem que eu tive nessas outras etapas profissionais para levar essas experiências para os meus clientes e ajudar na resolução de crise. Excelente, um prazer enorme. Muito obrigado. Meu nome é Alexandre Lima. Alex Lima é muito mais fácil, né? Agradecer ao IBEF o convite, ao CQC. Prazer estar do seu lado novamente, André. Prazer. Tenho 30 anos de carreira, comecei na Pricewaterhouse. Depois eu fui para o Grupo Coimex, aqui no Espírito Santo, trabalhar na auditoria interna. E há 20 anos me mudei para a ArcelorMittal, inicialmente na auditoria interna, e depois nós começamos a criar a célula de governança e risco compliance, isso em 2007, aproximadamente. Então são 30 anos de experiência nessa área de AEC, de controles internos, de gestão de riscos, de gestão de crise, controles internos, compliance. Então, uma oportunidade muito grande de estar aqui, trocar experiência com vocês. Estou à disposição. Obrigada novamente por terem aceitado o convite, obrigada por estarem aqui. A gente sabe que a agenda de todo mundo hoje é uma loucura. Conseguiu um espacinho do tempo de vocês, foi excelente para a gente. Muito obrigada. Hoje nós vamos falar sobre gestão de crise e sua importância para a continuidade dos negócios. Né? E a gente já veio, né, vocês já se apresentaram, já falaram um pouquinho dessa bagagem toda que vem com vocês, e é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje. E eu vou começar pedindo ao Alex para diferenciar para a gente um pouquinho o que é uma situação de emergência e uma situação de crise. Excelente, Roberta. Antes de mais nada, esse conceito, né, é extremamente relevante. A gente convive no nosso dia a dia com problemas. Esses problemas eles podem envolver incidentes. A partir desse momento, ele pode ser considerado como uma emergência, né? E o que diferencia o tratamento da emergência para um cenário de crise é quando ele sai de um cenário normal de tempo de resposta. Ou seja, a situação passa a ser, cujo impacto passa a ser potencial ou uma ameaça à imagem, reputação, às operações, às pessoas. Normalmente, né, o brasileiro ele tem a característica, o costume de tratar os seus problemas no dia a dia como um mero problema. Dificilmente ele gosta de classificar
aquele problema ou incidente como eventual emergência ou eventual evento de crise. Mas, por outro lado, também, participando da ArcelorMittal nesses anos todos, né, nós somos uma empresa que possuímos uma característica muito forte de tratamento e prevenção à emergência. Então, essa cultura forte de tratar a emergência permite com que a organização ela classifique mais facilmente os eventos quando este se torna uma crise. E a diferença entre um e outro está diretamente nos seus planos de contingência, no tempo de resposta, na agilidade. Então, saber diferenciar o que era uma emergência, o que é um incidente, o que é a coisa da rotina do dia a dia de qualquer organização, para um evento de crise, é extremamente relevante. Uma característica normal, não só do brasileiro, vou falar em geral, uma característica da gente tentar minimizar. Então, eu tento lidar com os meus problemas tentando não compartilhar com o meu nível hierárquico, não compartilhar com os meus pares. E isso a gente trabalha para que isso seja evitado ao máximo. Quanto melhor a comunicação, quanto mais transparente, quanto mais rápida, melhor vai ser a resposta dada a esses eventos de emergência antes que eles possam virar até mesmo uma crise. Bom, em se tratando de crise, Andréia, dá para prevenir a ocorrência de uma crise? Tá. O mundo ideal, né, é justamente quando uma organização consegue se programar, criar comitês que possam antecipar as crises, né? Uma empresa grande como a Arcelor, com certeza, possui núcleos específicos, pessoas designadas para compor comitês que podem identificar a crise e comitês específicos que possam resolver a crise. Isso a gente trabalha muito, por exemplo, Unimed Vitória, onde eu já fiz consultoria, no caso da Covid-19, que foi uma das grandes crises que a gente... através maior, eu já vou começar a citar exemplos aqui para a gente descontrair um pouco e falar um pouco do ponto de vista prático. Então, você cria um comitê previamente, né? Vem uma crise de saúde, você identifica o que está acontecendo no mundo ou na região ao seu redor, ou onde ela já aconteceu, para que você identifique processos e o que pode ser adaptado aqui. Acho que a Covid-19 foi uma das maiores crises enfrentadas por todos nós, né, seja profissionalmente para quem atuou na área de saúde, seja como pessoas, famílias, né, negócios, negócios. Então, assim, essa prevenção, enxergar o que o outro está fazendo, o que já aconteceu em outros casos, no caso da Covid. Mas, em alguns casos também, o monitoramento de comportamento, quando é aquela crise silenciosa, que você não sabe o que está acontecendo, porque não é uma crise sanitária ou de saúde, ou não é uma crise ambiental. A internet diz muito sobre uma crise também. Então, nas organizações, esse monitoramento de rede para identificar comportamentos, identificar tendências e sentimentos e potenciais assuntos de conflito, esses são pontos fundamentais também para que se possa evitar uma crise, prevenir uma crise. Eu costumo dizer que o mundo ideal, você citou um pouquinho sobre isso, é quando a comunicação e o gabinete de crise, que são completamente entrelaçados, conseguem se unir e atuar de uma tal maneira que a crise você não tenha sabido que ela existiu, né? Não é que a comunicação não agiu, não, ela evitou que aquilo virasse, inclusive, notícia, que aquilo tivesse repercussão na vida das pessoas. Então, nem todas as empresas trabalham com prevenção. Eu acho que é importante aplaudir quem trabalha com prevenção, porque às vezes o gestor só olha para o problema quando está acontecendo o problema. E aí volta à primeira pergunta, quando você questionou como identificar um problema de uma crise. Às vezes o gestor também, gente, no caso, vocês fazem de tudo para blindar e resolver o problema. Às vezes o gestor se depara com um problema e ele acha que aquilo é uma crise e mete os pés pelas mãos. Então, saber ter o tamanho exato do que você está enfrentando. Aquilo é algo passageiro? Aquilo atinge muitas pessoas ou poucas pessoas? Qual o impacto que aquilo tem? Qual a duração que aquilo está tendo? Isso tudo serve para a gente medir se é uma crise ou não. Então, assim, esse comportamento também de identificar previamente na prevenção se aquilo vai gerar um problema,
algo que vai se atravessar brevemente, ou é algo que vai ser permanente, mais duradouro e que traz riscos não só à reputação, à imagem, mas também à reputação. Sim. Porque há uma diferença, né? A imagem é aquilo que a gente vê agora, ela é efêmera, você me identifica através do que você está me vendo aqui no podcast, mas a minha reputação é a minha história profissional. Aquela crise, ela afeta a história profissional daquela empresa, ela vai arranhar a imagem como um todo ou é só um momento? Isso também ajuda na prevenção e na identificação de crise, que são assuntos que estão entrelaçados. Você falou e eu fiquei lembrando, assim, hoje identificar isso ainda é muito mais difícil, porque o estopim às vezes é tão pequeno, né? E com rede social as coisas crescem muito rápido. Eu lembrei agora daqueles protestos que a gente teve ainda na época do governo Dilma, e começou tudo em São Paulo por causa de 20 centavos, né? Essa foi assim, é o que a história conta e é o que eu me lembro, né? Assim, tudo começou por causa do aumento de 20 centavos na passagem. E aí eu me lembro de ouvir na rádio muita gente falando assim, ai gente, pelo amor de Deus, mas são 20 centavos na passagem, olha a inflação, não sei o quê. E aquilo foi ganhando uma proporção gigantesca. E depois então, assim, não é por 20 centavos. Exatamente, aí começou o movimento nas redes sociais, exatamente. Não são apenas os 20 centavos, né? Não é só isso. Então, e hoje você diferenciar isso, como você está dizendo, é importantíssimo e é muito difícil, né? Porque na rede social você nunca sabe quando um post vai virar, é um problema que a gente... descarta rápido, a gente resolve muito rápido, ou se aquilo vai gerar uma crise. Exatamente. Mas aí é algo que a gente vai falar durante o nosso bate-papo hoje, né? A importância de se preparar para todos os cenários. Quando você tem as lideranças bem treinadas, a comunicação atuando e preparada para a resposta para todo tipo de cenário. Uhum. Uma simples consulta da imprensa regional ou nacional, tirando uma dúvida sobre qualquer evento, por um post ou por uma desinformação, a comunicação tem que estar preparada para este cenário, até mesmo uma nota rápida, algo mais complexo. Então, quanto mais você antecipa esses cenários, hoje em dia, você tem uma resposta mais ágil, mais eficiente. Só ressaltando esses exemplos que foram dados. Maravilha. Eu vou, então, já entrar numa pergunta um pouquinho mais técnica, assim, né? Vou primeiro direcionar você, Alex. Como é que funciona assim, essa questão dos comitês? Se você quiser falar ou do seu exemplo na Arcelor ou na teoria, o que você acha assim, que é preciso em relação a essa preparação? Assim, como se preparar, vamos colocar assim, no passo a passo, né, para uma crise dessa, assim, na prática? Eu vou pegar a sua pergunta e fazer um gancho com a fala anterior da Andréia, né? A importância de um gerenciamento de crise, ela começa numa etapa de um processo anterior, que é a gestão de riscos. Uma boa gestão de risco, você consegue traçar cenários de incertezas e oportunidades para os próximos anos, ou os próximos meses. Então, para cada um desses eventos, quando você tem uma boa gestão de risco, você já consegue fazer essa antecipação de cenário. O segundo, como montar um comitê? Você tendo a classificação correta do evento, você tendo as lideranças treinadas, eles identificando e diferenciando o que é uma emergência para um cenário de crise, ele já está muito bem fundamentado pela política de que, a partir do momento que atingiu aquela etapa, aquele evento tomou aquela proporção, é uma ameaça iminente ou potencial com impactos a pessoas, processos ou a sistemas, ele precisa acionar o comitê de crise. O comitê de crise ele já tem uma composição prévia, com seus principais responsáveis. A partir do momento que esse comitê ele é acionado, nós temos toda uma rotina. É definida a primeira reunião, nós temos salas de crise, nós temos um ambiente interno dentro da empresa com uma sala de crise preparada, nós temos ambientes externos à empresa, se houver necessidade ou algum impedimento ao acesso à empresa. Como que eu vou levar as pessoas a se reunir dentro da empresa se ela está impedida, as pessoas estão impedidas de acessar? Então, nós temos identificados locais, salas comerciais, já preparadas para atuarmos fora da empresa quando necessário. A partir do momento que o comitê ele está conectado, né, quando a gente compara um pouco o presente com o passado, tínhamos que ter todo aquele ritual, né? O conceito de sala de crise, comitê de crise, você tinha que ter o reloginho na parede com as horas do mundo. Hoje o telefone vermelho, né? Você tinha que ter aquele frigobar com comida e alimento, que você tiver que ficar ali 36, 48 horas.
Hoje em dia você tem um celular que carrega todos os fusos horários possíveis, você tem uma conectividade, mesmo assim você tem conceitos básicos de você se preparar para esse comitê. Você tem que estar num lugar que não pode ter indisponibilidade de energia, não pode ter indisponibilidade de internet. Então são coisas preventivas difíceis que você precisa se preparar. Por isso mesmo nós temos cenários B, C e D. Caso o primeiro dê um problema, a gente parte para o segundo. Comitê instaurado, os papéis e responsabilidades estão muito bem definidos. Então você tem a pessoa que está liderando aquele evento. O evento é sistêmico, é um cyberataque, é uma interrupção de um processo operacional produtivo através de um sistema de automação, é um evento, uma falha operacional, é um impacto ambiental, é um dano à pessoa, um incidente interno que envolve pessoas. Para cada um desses cenários, você tem a liderança previamente determinada para aquele comitê. Feito isso, são discutidos todos os cenários em cima dos planos de contingências já mapeados para cada um desses cenários. Então, a comunicação faz parte constante do comitê de crise, do grupo técnico de crise. Nós temos uma política hoje nacional, corporativa, de comunicação em gestão de crise, tudo preparado. Então, você já tem a parte de comunicação com as suas notas pré-preparadas e editadas. Nós temos a preparação de comunicação interna para o nosso público, a comunicação institucional com os nossos stakeholders, a comunicação direta com nossos principais líderes, porque uma empresa mundial como a ArcelorMittal tem um centro corporativo em Luxemburgo, mas também em Londres e Paris. A velocidade, a transparência, a integridade dessa informação, quanto mais rápido, melhor. Comitê instaurado, nós temos os monitoramentos periódicos, seja através da inteligência artificial monitorando as mídias, qual a repercussão que aquele evento vai ter, se vai ser uma repercussão somente interna ou externa, qual o impacto na operação, quais são as alternativas, plano de contingência atualizados na mesa, todo mundo tem as suas atribuições bem definidas. Exemplo, o evento aconteceu tarde da noite, primeiro encontro não precisa ser tão presencial, né? Por mais que exista uma sala de crise, hoje em dia, com a modernidade, você consegue facilmente estar conectado numa reunião online. Definiu papéis e responsabilidades, definiu as ações, fez o match com as contingências para aquele cenário, é fazer o follow-up constante nas próximas horas do evento. Comunicação rápida e eficiente com o top management, com os líderes, o CEO, o CFO, toda a estrutura, e a partir dali você monitora e vê se aquele plano de contingência está sendo eficaz ou não. Se não, alternativas já mapeadas do plano B, plano C, plano D são colocadas em práticas. Essa é uma orquestração, é uma dinâmica de um comitê de crise. A velocidade que nós temos para implantar e também a inteligência e a velocidade para desmobilizar, porque a crise já foi administrada. As rotinas já voltaram à sua normalidade. Eu preciso ter o time certo para também desconstituir esse comitê, deixar as operações serem tocadas no seu nível normal e, enquanto líder de um comitê de crise, a gente passa a ser o responsável de rodar o famoso PDCA. Quais foram as lições aprendidas? O que é necessário fazer? Então, como nas principais saídas de qualquer comitê de crise, quando instaurados, a gente está sempre atualizando as nossas práticas, os nossos procedimentos e colocando e vendo quais são os planos de contingência que precisam ser atualizados. Essa é uma dinâmica de um comitê de crise, do seu começo até o seu final. Nossa, uma aula, né? Uma aula. Parece bem simples. Parece bem simples. Quando a gente citar os exemplos, a gente vai perceber que não é tão simples assim. Só por uma curiosidade, quando eu comecei a fazer a pós em governança, riscos e compliance, eu tive uma reunião na Arcelor com o Alex. E eu falei com ele, olha, já tive a minha primeira aula, vou encerrar esse módulo de gestão de crise da pós-graduação, não preciso mais. Porque ele me recebeu lá, né? A gente falou assim, meia hora. Eu falei, gente, eu tive Não, com essa aula, né, já aprendemos tudo. Você imagina que eu tive ali, sei lá, uma meia hora e já, enfim, foi essa aula maravilhosa. Obrigada. Eu acho que, completando um pouco, assim, eu acho que a crise, a gente precisa falar das grandes empresas, mas a crise pode acontecer em qualquer lugar. Excelente, André. Às vezes, uma empresa pode estar, alguém que está nos assistindo, pensando, mas eu não sou de uma grande corporação. Que é a grande maioria então dos associados eu não tenho hoje, né? um gabinete de crise montado desse jeito. Então, eu acho que tem algumas dicas básicas, né, para uma gestão de crise eficiente,
que é agilidade, transparência, verdade, um bom conselho técnico, gente, que pode não ser um gabinete de crise formado, mas você chamar especialistas que entendam daquele assunto, ou um conhecido, ou alguém do meio jurídico para te aconselhar tecnicamente, e uma boa comunicação. Então, a gente está falando de transparência, de agilidade, de uma boa comunicação e de um bom apoio técnico para te ajudar na tomada de decisões. Porque empresas bem organizadas e que obedecem a todos os protocolos, como a Arcelor, dão um show e dão uma aula para a gente, mas a crise pode acontecer no seu escritório, no nosso dia a dia, pode ser uma crise que nasce da internet e te pega desprevenido. Então, assim, eu acho que essa questão da agilidade é um dos pontos fundamentais para a gente tratar, porque muitas vezes um assunto não é ainda uma crise, é um problema, mas se não for bem tratado e se a gente descuidar, ele pode, e se ficar sem resposta, ele pode gerar uma crise. Essa resposta, gente, outra dica super importante, ela tem que sempre se basear no papel da verdade, no pilar da verdade. Uma boa gestão de crise não pode vir com meias verdades. Né? Mas eu não tenho, e quando eu falo em agilidade, eu não tenho todas as informações para dar naquele momento, mas alguma satisfação já é alguma informação. Até você dizer que vai se posicionar daqui a 5, 20, 30 minutos, ou você convocar uma coletiva, ou definir se é uma nota ou uma coletiva, porque hoje em dia, gente, o fator tempo na gestão de crise é essencial. Outro dia, em várias crises que a gente viu recentemente, organizações criticadas porque demoraram 20 minutos para se posicionar. Se são 20, Isso. Quantas vezes a gente acompanhou porque o CEO da empresa demorou para se posicionar, e isso compromete toda a imagem, né? E talvez até mesmo a partir dos outros passos, porque dá para corrigir se você atrasou um pouco e depois adotar um posicionamento mais célere e responsável, porque a comunicação também não pode defender um posicionamento rápido e que possa gerar outras crises, ou sem fundamento, sem ter todas as respostas ainda. Então, a gestão de crise, é adrenalina pura, né? Porque são todas essas etapas em minutos que você tem para decidir. Então, eu acho que esses pilares são alguns dos pilares que eu considero essencial. A gente, antes do podcast, estava falando de uma creche que eu fiz recentemente. Recentemente, já faz alguns anos. Foi a minha primeira gestão de crise pós-governo. E me lembrou muito o caso da escola base. Eu não lembro se vocês presenciaram isso há décadas atrás. Eu estudei muito isso no curso de jornalismo, como que houve um massacre de comunicação em cima de uma escola por causa de uma suspeita de um caso, por causa de entrevistas dadas por autoridades públicas e que depois nada se comprovou, e a história de vida daquela família estava completamente já comprometida e destruída. E a gente fez, logo que eu saí do governo, a gestão de crise de uma creche, e que me lembrava muito o caso da escola base, porque uma criança havia morrido naquela creche e culpava-se a uma bactéria que tinha acontecido, que a criança tinha adquirido ali. Então, envolvia mães, envolvia comunidade, estava vendo aquele massacre na imprensa, as autoridades dando entrevistas sobre vigilância sanitária, sobre que tipo de bactéria tinha na creche. Eles me chamaram já uma semana depois do ocorrido. Eu vi uma entrevista de uma mãe, antes de ter a minha primeira reunião com eles, de uma mãe comentando sobre aquele caso, e a mãe defendendo a escola, a mãe que teve o filho perdido. Quando eu vi a mãe defendendo a escola, eu falei, tem algo aqui, tem um caminho, que se a mãe está dizendo que a creche é séria, algo aconteceu ali, o que aconteceu? E a gente se baseou, estou citando um exemplo do dia a dia, gente, porque para citar casos da rotina. E a gente se baseou no depoimento daquela mãe e em depoimentos de outras mães que defendiam que a creche era séria. E isso foi virando um contraponto à ânsia de entrevista das autoridades e a divulgação antecipada de laudos e relatórios que levavam a um pré-julgamento daquela creche. Resultado, a gente fez um trabalho de gestão de imagem, não tinha gabinete de crise, o gabinete de crise éramos nós, era a empresa contratada, porque acontece muitas vezes isso, mas a gente se respaldou no quê? Num relacionamento institucional, num apoio jurídico forte, numa interlocução permanente com as mães e numa comunicação direta com as mães e via rede social.
os primeiros depoimentos de pais defendendo aquelas creches não foram para a imprensa, vieram na rede social e depois nós passamos para a imprensa. Em um mês nós conseguimos virar o jogo e aquela creche foi reaberta, sem necessitar de uma exposição e uma briga judicial super longa. Outro ponto importante na gestão de crise, a preservação da imagem. Eu me preocupei muito, lembrando justamente da escola base, não expor os donos da creche, que uma vez expostos, aquelas pessoas estavam ali julgadas pelo Tribunal da Opinião Pública. O dano seria grande. E o dano seria muito maior, né? Então, a gente tentou ao máximo não expor a imagem dos proprietários até que se tivesse uma decisão mais definitiva e, através de outros laudos, obviamente, de respostas técnicas, a gente também, e de uma comunicação muito focada nos pais, reunião com os pais, relatórios permanentes do que a gente estava fazendo, enviado diariamente para os pais. Essa creche foi reaberta 30 dias depois. Então, eu acho que foi um case que eu guardei da minha vida empresarial, que foi um dos primeiros da minha empresa, e que eu cito sempre e serve de lição para muitos outros casos. Eu vou só reforçar o começo da fala da Andréia. Independente do tamanho da organização da empresa, você pode ter uma banca de jornal, você pode ter um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia. A frase que eu tinha comentado no item anterior. Você fazer o exercício de quais são os riscos que o seu negócio está envolvido, que a sua organização está envolvida, já é um primeiro passo para você começar a exercitar o quão preparado você está para enfrentar os seus problemas. Então, eu tenho o seu escritório de advocacia, quais são os meus riscos? Eu tenho uma matriz de risco? Eu precisava ter uma matriz de risco no meu escritório de advocacia? Sim, precisava ter. Você está exposto lidando com dados sensíveis, dados pessoais. Se tiver um cyberataque, se tiver um vazamento de dados, se tiver uma interrupção do sistema, você perder uma audiência, você perder a oportunidade de participar de um grande projeto, seus riscos mapeados, você consegue identificar suas fragilidades ou vulnerabilidades. Aí eu faço o link, né? A importância de um conceito básico de gestão de risco, seja independente do seu negócio, seja uma escola, seja um escritório, a importância de ter. Porque você entendendo as suas vulnerabilidades do seu business, do seu negócio, você vai se preparar com bons planos de ação e bons planos de contingência para, caso aconteça, como eu devo proceder? E a partir daí você responde mais rápido, mais ágil, com transparência, com verdade, bem fundamentado e se recupera. Hoje em dia, quase todos os dias, a tentativa de um ataque cibernético no telefone, todo mundo recebe 20 ligações por dia hoje para você ter uma operação, confirme 1, 2 no seu celular. Tentativas vão ser o tempo inteiro, e assim em qualquer negócio. Repito, se você tem uma banca de jornal hoje em dia, um negócio pequenininho, você está exposto à violência da rua no dia a dia, quais são os controles que você tem que ter para mitigar esses riscos? O que pode interromper o funcionamento da sua banca? Então, essa visão antecipada de gestão de risco, vulnerabilidades, permite você ter uma boa resposta e uma boa gestão de crise. Tratando sobre situações práticas, né, me fizeram lembrar aqui uma questão que eu passei esses dias. Eu fui chamada para responder, né, para ajudar uma cliente minha, que é também uma empresa de comunicação. E o problema foi que dentro de uma empresa que eles assessoravam, ocorreu uma morte. E como eles faziam a gestão das redes sociais, eles estavam sendo interpelados por um dos sócios para fazer uma comunicação ou tirar uma comunicação do site. E o outro sócio não queria. Então, assim, foi uma situação que saiu... É uma empresa pequena de comunicação. E esse foi um risco, né, que estava em outro negócio, não era nem deles. Né? Então, assim, a gente precisa, mesmo que seja uma empresa muito pequena, estar preparada. A sorte delas é que elas já tinham, né, já me tinham ali nos contatos mais rápidos e me ligaram, o que eu faço e tal. Então, assim, pelo menos esse primeiro contato a gente consegue dar. Então, acho que para os pequenos negócios fica também essa dica, né? Nem sempre o risco vem do seu negócio. O seu negócio pode ser muito simples, uma prestação de serviço simples, mas ainda assim pode vir de um dos seus clientes, esse estopim, né, para um problema, uma crise, um incidente. Excelente. Bom, como vocês falaram aqui, não importa se é uma creche, se é uma grande corporação. E a pergunta vale para os dois. O que não fazer num evento de crise?
Andréia? Vamos lá, eu acho que tem que trabalhar com a verdade. Um pilar fundamental que eu já cheguei a citar aqui. Então, assim, mentira, jamais. E nem meias verdades. Muitas vezes, na hora de fazer uma gestão de crise, o gestor não fala para o gabinete de crise ou para os seus principais interlocutores direto todos os fatores de risco que estão envolvidos ali, tudo que aconteceu de verdade. É quase como uma relação advogado-cliente. Tem que contar toda a verdade. Exatamente. E tem que contar toda a verdade para que a comunicação seja pautada na verdade. E não é que a comunicação vai expor toda aquela situação, mas ela vai te proteger, vai saber dosar, vai saber em que momento e o que falar, até que ponto pode ir, porque, na minha opinião, um dos principais problemas são as meias-verdades, porque elas alimentam outras crises. Do ponto de vista da comunicação também, um outro ponto que eu já citei é a demora. Hoje em dia, os gestores são muito julgados, principalmente os grandes CEOs. A gente vê nas grandes corporações, nossa, tal empresa demorou para responder, o líder não foi eficiente. Então, essa definição de porta-vozes, do que falar, se vai ser uma nota, se vai ser uma coletiva, se vai ser uma mesa redonda, se vai ser uma visita a um jornalista ou à imprensa especializada ou a seus principais interlocutores internos para que se inicie essa comunicação e já consiga se acalmar. Então, eu acho que a agilidade é um dos pontos mais difíceis e necessários e a verdade. Então, tanto a lentidão quanto a mentira são fatores, para mim, que são pecados mortais aí, na gestão de crise, principalmente do ponto de vista do que é o que eu lido, que é a imagem. E elas podem agravar a crise, elas podem criar outras crises, elas podem prolongar a crise. Então, gestores, seja grande empresa, seja o pequeno negócio, tenha uma conversa franca realmente do que aconteceu. Uma das primeiras coisas, a gente faz gestão de crise, gente, no judiciário, de pessoas investigadas, de júris, de pessoas que vão a grandes júris, de empresas que atravessam momentos como esse. Né? Outro dia, me procuraram por conta de uma escola que passou por um problema estrutural, e a gente acabou nem fechando o contrato. Eu falei, você não precisa me contratar não, mas olha a sua rede, o que você está postando imediatamente depois do ocorrido, que isso não condiz com o que aconteceu. Você está postando coisas positivas, sendo que aconteceu um acidente na sua escola, paga imediatamente, mesmo que você não me contrate. Então, é ter esse olhar 360, se a sua comunicação não só está lenta, mas se não está contraditória. Né? Que era o que você estava falando do seu cliente, dessa empresa de comunicação. Então, acho que esse olhar 360 também, para você não entrar em contradição. Você está no meio de um problema e falando de poesia na rede social da empresa, ou lançando um novo produto, ou tem uma morte na empresa e você está falando sobre o seu programa de longevidade. Então, você tem que ter... As pessoas esquecem. Se os vários pilares, se os vários setores da empresa não estão conectados, elas tomam uma decisão aqui e esquecem que na rede elas estão comunicando de outra. Então, esse olhar integral também é super importante. Corroboro 100%. Que André falou, velocidade, agilidade, transparência, verdade sempre. Cometer esse tipo de erro, demorar a formalizar, demorar a perceber que aquilo realmente é um problema que vai trazer danos ou impactos relevantes, é o principal erro. Então, e a partir daí você, estando dentro da crise, você não olhar para dentro de casa por tudo que você fez antecipadamente, os planos de contingência. Então, porque quem está na frente do problema, lidando para, entre aspas, apagar o incêndio, ele está focado naquilo. Existe uma liderança maior que foi treinada, que sabe quais são os cenários que existem e de planos de recuperação. Ele tem que ser o leme para direcionar o que precisa ser feito. Então, quanto maior a lentidão para se identificar o tamanho do problema e a maior lentidão de não perceber que um plano de contingência bem redigido, bem fundamentado, precisa ser seguido, porque, de repente, a pessoa fala assim, não, legal, eu sabia que eu tinha que fazer esse caminho, eu tinha que receber esse produto pelo rodoviário, eu mudei para o ferroviário. Não, mas qual é o plano C e o D? Parou no B, não deu certo? Agilidade
de novamente a palavra, para você enxergar as outras opções. Eu só completar que eu acho que eu esqueci de falar um ponto que também a gente lida muito. Às vezes, na gestão de crise, é fundamental você acalmar as pessoas. Sim. Às vezes, um gestor de comunicação como eu, você citou o exemplo dos 2 sócios, é muito comum que um sócio tenha uma opinião diferente do outro, que venha um familiar e dê uma opinião de que aquilo ali está errado, que está indo para o caminho errado. Ou que o gestor ache que aquilo é uma super crise e não é. Às vezes, um comentário no WhatsApp, o gestor acha que está tendo uma super crise e se você tiver uma resposta, assim como não responder e demorar a responder, você responder demais, você alimenta a crise, gente. Então, às vezes, o papel de quem está gerindo uma crise é acalmar, é ouvir, é mostrar os cenários, é mostrar por que você está tomando aquela decisão, é monitorar permanentemente, porque uma decisão tomada há 3 horas pode ser que ela tenha que ser lapidada. Perfeito. É normal que isso aconteça no meio da gestão de crise, e não significa que você errou, significa que os fatos vão tomando rumos que você precisa ir ajustando. Então, esse papel da calma da liderança, né? Da liderança também estar de olho em tudo que está acontecendo, mas ela se distanciar um pouquinho, tentar, se não for uma grande empresa, deixar para o jurídico, deixar para a comunicação, deixar para o gerente, ou se é ela que está fazendo tudo, ela também assumir, mas tentar manter esse equilíbrio, porque o nervosismo na gestão de crise ele atrapalha muito. E é exatamente por isso que precisa ter um plano, né? Porque assim, se a gente tem um plano escrito... Hoje a gente veio para cá com as perguntas escritas, né, Jair? Para não esquecer nada. E eu brinquei com ele. Eu falei, porque de fato na hora a gente fica ali meio nervoso. Sim. E tal. E é por isso que precisa ter um plano. Por isso que a gente, né, na gestão de riscos, a gente fala muito em planejamento, como a gente tem falado aqui até agora. Então, assim, papéis definidos já é algo que está muito claro que precisa estar numa política, né, de gestão de crise. Vou direcionar para você, Alex. O que mais você acha que é assim, indispensável numa política, num processo? Olha, eu vou me planejar, vou colocar no papel aquilo que eu preciso fazer na hora de uma crise. O que é essencial, assim, bem rapidamente para a gente? Sem ser redundante, mas passa por papéis, responsabilidades, autoridades. As práticas e as políticas precisam estar claras de os conceitos, a classificação, entre os níveis que já foram colocados, problema, emergência, incidente ou crise, papéis e responsabilidades de um comitê, até mesmo um comitê pré-crise, que nem todos os eventos eles necessitam ser instaurado um comitê de crise propriamente dito, as autoridades bem definidas, o papel de um porta-voz, o principal interlocutor, a necessidade de você ter treinamentos e simulações para se preparar para esses cenários. Isso tudo muito bem documentado dentro de uma política, uma prática, estabelece e facilita muito a vida. No caso nosso, sempre cito o exemplo da ArcelorMittal, nossa vida é um pouco facilitada. Nós somos uma empresa mundial, as práticas, os padrões são mundiais. Logicamente, nós tropicalizamos essas práticas mundiais, ajustamos os cenários que são estabelecidos, né? Eu vou citar 2 exemplos assim, né? Na prática mundial, entre os diversos cenários de crise, existe atentado terrorista, existe tsunami, existe... Eu vou fechar os olhos para isso? Não. Eu preciso colocar 100% desses cenários na minha prática, na minha política e no meu procedimento? Não necessariamente no Brasil, porque não é uma realidade nossa. Mas eu não posso negligenciar. Eu posso estar mantido no meu padrão, é citado os possíveis cenários, só que eu amenizo. E eu vou dar a ênfase a outros cenários, que é mais próximo da minha realidade. Então, papéis, responsabilidades, autoridades, a importância do locutor, um interlocutor, um porta-voz treinados, simulados, treinamentos de toda a corporação, isso precisa estar muito bem definido nessa prática padrão. Bom, e numa sequência lógica, né? Eu imagino que a empresa, a organização se prepara fazendo uma boa gestão de riscos. Ainda assim, a crise acontece. Então, você tenta fazer uma boa gestão de crise. Mas ela não foi bem sucedida. E aí, Andréia, como reverter um cenário de mídia negativa num caso de insucesso nessa gestão de crise? Excelente pergunta, né? Porque dependendo do tamanho da crise, ela passa, mas ela deixa arranhões ou de imagem ou de reputação.
né? Crises muito graves trazem arranhões de reputação e consequências mais duradouras, né? Eu sempre falo para os meus clientes e para a minha equipe que notícia negativa a gente se combate com notícia positiva, gente. Eu tento sempre simplificar, mas não é tão fácil, excelente. Não é tão fácil, né? Porque a gente também não faz o jogo do contente para o cliente, não é, vamos começar a divulgar outras coisas aleatórias. Não. Mas isso também faz parte da gestão de imagem no pós-crise. Uma coisa foi dita aqui, avaliar o que deu errado para evitar que isso aconteça novamente, ok? Um outro ponto é, o que eu tenho naquela organização que eu posso lançar, que eu posso antecipar, que eu posso mostrar a minha relevância social. E até mostrar que eu aprendi, né? Mostrar que eu aprendi. Você citou um ponto fundamental. Muitas vezes existe o papel, e eu sou muito a favor disso, do pedir desculpas publicamente, de reconhecer que errou, de que está revendo protocolos, de que está revendo processos, de que alterou a equipe, de que abriu uma investigação e de que você está fazendo outras ações que te permitam superar isso. Então, reforçar o papel social, o papel solidário, mostrar de forma, aí vem de novo com transparência tudo isso que está sendo feito, sem ter vergonha, né? Muitas vezes, ou o líder fica nervoso ou vira o líder ostra. Eu não quero falar, eu não vou falar, ou na organização ninguém quer falar porque ninguém quer. Às vezes a pessoa me contrata e pergunta se eu posso ser a porta-voz. Eu falo, não, eu fui porta-voz no governo, fui secretária de Estado de Comunicação e adotei o papel de porta-voz, mas eu não faço papel de porta-voz dos meus clientes. Então, você definir um porta-voz que tenha habilidade, que esteja treinado para falar bem, ou que seja treinado para falar bem, que fale a verdade, que mostre empatia, gente, com as pessoas. Eu acho que as pessoas são, por mais difícil que seja a crise, as pessoas são mais tolerantes com quem ou admite o erro, ou está mostrando que está tentando, independentemente do tamanho da empresa, se ajustar, né? Ou que está adotando providências para compensar aquilo que aconteceu. Então, quando eu falo de notícia positiva, é você sentar realmente a comunicação, a gestão, a área técnica. Vem cá, eu acho que tem essa crise aqui, a rede social está reclamando que a gente está se posicionando mal aqui, o maior calo e a maior dor dessa empresa é esse aqui. Eu acho que vocês têm que ter um papel social de investir nisso aqui. A comunicação também tem que trazer ideia, de colocar o bode na sala, vamos dizer assim, e de dizer, olha, vocês estão com um débito em relação a isso aqui. Nós estamos, né, com um débito em relação. Por que não lançar isso aqui? Por que não solenizar isso aqui? Por que não trazer os agentes sociais, os atores muitas vezes empresariais que estão a seu redor? Quando eu falo social, é liderança, é quem está no seu entorno, a sua equipe também, olhar para dentro e para fora da organização. Então, é aprender com os erros e adotar medidas para superá-los. Existe uma frase, uma vez, eu citei isso outro dia, a gente também trabalha com marketing eleitoral. Eu perdi uma eleição em outro estado e voltei bem triste no avião e repensando tudo que aconteceu. Ganhar é muito bom, né? Mas perder é algo que dói. Ninguém gosta. Dói muito. Perder uma eleição, então, que envolve muita emoção, muito interesse em jogo, meses de planejamento. E aí, quando eu cheguei, um amigo me perguntou, o que aconteceu que vocês perderam a eleição? E aquilo me doeu lá dentro. Aí, essa pessoa é muito amiga, eu falei, nossa, eu estou muito triste, eu vim arrasado. Com ele, eu tinha condição de desabafar. E ele falou assim, a gente aprende mais com os erros, com as derrotas, do que com as vitórias. Eu senti aquela dor daquele momento, mas logo eu reergui minha cabeça e fui listar onde que eu errei, onde que o grupo errou, se foi erro de comunicação, se foi mais do que erro de comunicação, se teve erro político. Então, você reavaliar e ver o que você pode fazer para melhorar. A gente tem que ter o tempo de sentir a dor, mas na gestão de crise a gente tem que reerguer a cabeça rapidamente, olhar para frente. Porque tem jeito, tudo tem jeito. Eu acredito que tudo tem jeito. A gente tem marcas que passaram por grandes desafios e conseguiram se recuperar. E marcas que passaram por pequenos desafios e não conseguiram se recuperar e ficaram com aquela mancha de imagem porque ou não se posicionaram, ou não corrigiram processos, ou não tiveram a humildade, gente.
eu volto a esse ponto. E é importante, eu acho que assim, falando para o público que a gente fala mesmo, né, são muitos gestores aqui no IBEF, é que evitar aquele tipo de comunicação pro forma e que não seja de fato real, né? A gente vê isso muito hoje no SG, se fala muito greenwashing e os vários washings da vida, que o pessoal proclama, não, olha, teve um acidente ambiental aqui, uma situação ambiental, e agora eu estou adotando essas novas boas práticas e tal, e quando no fundo não tem, né? É muito só comunicação não adianta, né? Tem que fazer, até porque a transparência é um dos elementos que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Que ele precisa estar muito presente. Então, assim, para quem está nos ouvindo, fique muito atento a isso. De fato, a gente tem que colocar a mão na massa e a gente tem que mostrar o que de fato está fazendo. Né? Por isso que eu sempre defendo assim, que a boa comunicação ela está muito entrelaçada com a boa gestão. Isso aí. Porque ela vai saber identificar, através de leitura de dados, o que você tem de fragilidade ainda, a partir daquilo que aconteceu, o que você já tinha de fragilidade de reputação e que cresceu ali negativamente naquele momento de crise, e ajudar a propor alternativas que aí a área técnica vai dizer, isso é viável, isso não é. Né? É muito mais do que só comunicar. É você ajudar a pensar junto alternativas que fortaleçam a sua gestão e a sua imagem. Ótimo. Bom, acho que a gente já está caminhando para o final, então eu vou fazer... pois é, né? Viu? Passar muito rápido. A gente tem aqui uma lista de coisas que eu posso dizer para vocês. Já foram respondidas na nossa conversa. Eu acho que foi muito conteúdo, né, gente? É muita coisa para a gente falar. Eu aprendi muito já. Eu também aprendi bastante. Que nós tivemos hoje, maravilhosa. A Andrea falou para a gente assim, que um dos casos que marcou mais foi a questão da creche, né? Eu vou perguntar ao Alex, assim, na sua vida profissional, qual foi a crise que mais lhe marcou e o que você aprendeu ou por que isso mais te marcou, assim? Foram várias os últimos anos, né? Trabalhamos juntos, né? Eu brinco bastante na empresa, né? Eu brinco bastante com o Jair. Coincidentemente, algumas dessas crises, quando aconteceram, crises internacionais, quando aconteceram, e nacionais, eu estava de férias. Nossa! O Jair brincava comigo e falava o seguinte... Isso é planejamento. O Jair falava assim, você está proibido de sair de férias no próximo ano. Vamos ver esse mapa de gestão aí, que tem alguma coisa guardada aí. Mas foi muito engraçado. Ele está um passo à frente, inclusive. Eu estou um passo à frente, mas um dos fatos eu trago aqui a greve dos caminhoneiros, né? No final de maio, início de junho de 2018, uma greve que começou inicialmente de uma forma pequena, leve, independente do que tinha por trás, não vou entrar nesse mérito agora, mas como qualquer business, qualquer negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, naquele momento ele foi impactado, porque você teve restrição de circulação nas principais rodovias do Brasil. E o modal logístico do Brasil, construído nos últimos 50 anos, é baseado em rodovias. Então, quem orquestrou ciente que geraria impacto. Então, do dia para a noite, a gente estava com o risco de diminuição de volume de produção ou até parada de produção por conta de desabastecimento de alguns insumos relevantes. Então, risco no abastecimento e no escoamento. Então, essa greve dos rodoviários de 2018 foi algo relevante. Eu estava de férias, o Jair assumiu a responsabilidade, eu volto 7 dias, 10 dias depois. O processo foi impactado durante todo o mês de junho de 2018, mas a gente conseguiu sair forte desse processo. Mas no exemplo que foi dado pela Andrea no começo, eu não posso deixar de destacar o que foi a pandemia do Covid-19 em março de 2020. Aí entra o benefício de ser uma grande organização, uma organização mundial. As coisas começaram a acontecer na China em dezembro. As principais plantas nossas foram impactadas na Europa nos meses de janeiro e fevereiro. Quando a gente toma a decisão, dia 19 de março de 20, de deixar 3, 4 mil empregados em casa, em home office, do dia para a noite, nós já tínhamos um background, uma base de informações, as lições aprendidas das nossas plantas na Europa. Nos ajudou bastante. Então, a gente teve que superar desafios. A adaptação do ambiente de trabalho para aquele cenário era uma coisa, mas como é que está o mercado? Como é que está a economia mundial? Você tem 3 fornos, produz 7 milhões e meio de toneladas de aço, desliga 1, desliga 2. No alto forno nosso não é um micro-ondas que você tira da tomada e depois liga de novo. Quais são os impactos?
Então, mas a capacidade e o preparo e a forma que nós agimos nessa preservar as pessoas em casa, no primeiro momento, dar estrutura para que elas continuassem trabalhando, foco na saúde mental de todos que estavam naquele momento precisando, manter a estabilidade operacional e a velocidade que nós tivemos na retomada e tendo um ano de 20 e 21 diferenciados, a gestão de risco, a integração numa gestão de crise e a cultura e a capacidade de resposta da empresa foram excepcional. São 2 eventos marcantes de 18 e de 20. E a gente precisa estamos preparados para as próximas, porque vão vir várias outras por aí. Completando, eu citei da creche, porque foi o meu primeiro desafio empresarial do meu novo negócio, né? Mas os meus desafios maiores na vida, com certeza, foram quando eu passei pelo governo do Estado. O governo, gente, é um laboratório de crise. Você acorda de manhã com um problema, no meio da manhã você já teve 2 outros, de tarde muitos outros, e de noite você está resolvendo outro muito mais grave que você já nem lembra do da manhã e teve que lidar com todos. É tudo uma questão de referência, né? Vai passando, eles só vão aumentando. Só vão aumentando. Um deles, eu estive do outro lado, que foi a greve dos caminhoneiros. Eu era secretária de Estado de Comunicação. Então, a gente teve que fazer um plano de ação, de abastecimento, de relacionamento institucional com as grandes empresas, porque tinha um impacto grande na vida das pessoas e na economia do Estado. Aí entra a função do gabinete de gestão de crise, que a gente tinha de uma forma muito eficiente. Então, a greve dos caminhoneiros, a crise hídrica do Estado, que foi, na nossa época, a primeira em 80 anos e que ia... Hoje em dia a gente fala mais de crise hídrica, né? Mas naquela época, a primeira em 80 anos e que ia faltar água na Grande Vitória. A gente assumiu com ameaça de falta de água na Grande Vitória. E a gente chegando no governo, eu vindo da iniciativa privada e chegando no poder público pensando, poxa, está caindo tudo da minha cabeça, né? Ou isso já acontecia logo na minha vez. Na minha vez. Então, eu já dei, inclusive, palestras falando sobre isso, e de forma muito respeitosa, eu também cito, obviamente, a greve da Polícia Militar, que foi um dos meus maiores desafios pessoais e profissionais, e eu falo de forma muito respeitosa porque envolveu vidas, né? Envolveu muita coisa, famílias, vidas, então, com certeza, foi o meu maior desafio profissional da história, foi a greve da Polícia Militar. Foi uma que não poupou ninguém mesmo. Ninguém. Sim. Grandes empresas, pequenas, da mesma forma que a Covid, assim, né? Foi uma que não mediu e que eu acho que ninguém estava muito planejado. Desculpa, vou terminar com essa pergunta. Alguém estava prevendo a greve da PM? Acho que não, né? A Covid, a gente ouvia algumas coisas vindo da China, em que faltou transparência. Hoje é uma das grandes críticas, assim, né? Que naquela época faltou um pouquinho de transparência. Sua pergunta foi a mesma do meu CEO. E de todo mundo. Na época, o nosso CEO era o Benjamin Batista, seu Benjamin Batista, e durante, né, os comitês de crise, né, ele perguntou, Alex, aonde no seu mapa de risco estava prevendo a greve? Aí foi tecnicamente esclarecido, a gente não tem a capacidade de prever a greve ou o movimento específico de uma entidade. A gente se prepara para cenários que impeça a circulação, o acesso à empresa, ou impacto o abastecimento. Seja por qualquer razão. Seja por qualquer razão, seja uma manifestação pública, seja uma manifestação um descontentamento da sociedade, da vizinhança, da comunidade dos locais, mas especificamente a greve, eu falei, é impossível você prever. A pergunta aconteceu no Covid. Apesar dos sinais claros, quando você pega o relatório do Fórum Econômico Mundial, o relatório de risco do Fórum Econômico Mundial, de janeiro de 20, e compara com o de janeiro de 19, o Fórum Econômico Mundial já trazia os alertas de que o risco de uma grande pandemia com impactos econômicos, financeiros, à saúde, às pessoas, ele era eminente e crescente, 19, 20. Não era só o videozinho do Bill Gates em 2015 alertando que a gente caminhava para aquilo. Você já tinha fundamentos. Caberia às organizações, os governos, as instituições, como de forma geral, se preparar para tal. Como nós estamos recebendo sinais de que grandes crises irão acontecer. O mais forte é em termos de cibersegurança.
já acontece no dia a dia. Mudança climática. Mudança climática, a gente, evento do Rio Grande do Sul, e outros eventos que estão acontecendo, El Niño, Laninha, os impactos que acontecem, uma seca, a seca que teve na Amazônia, no final do ano passado, começo desse ano, a gente está caminhando para... Precisamos estar preparados para enfrentar quando acontecer. Esse é o nosso principal desafio. Maravilha. Uma pena. Acabou. Mas o nosso tempo se encerrou, mas assim, impressionado aqui com a aula que a gente recebeu aqui agora. São anos de experiência aqui que, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, vai, independente se é uma pequena organização, uma grande, mas certamente várias lições aprendidas aqui, ou várias dicas, pelo menos. A gente só tem a agradecer a vocês por esse momento aqui e até a próxima, né? Agradecemos ao CQC, ao IBEF como um todo. Obrigado pelo convite. André, obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigada, uma honra para mim estar aqui com vocês, como ibefiana, participando e aprendendo, né? Porque quando a gente senta um pouquinho, dá essa pausa que você falou na rotina para fazer essa troca, a gente sempre aprende e carrega isso de experiência para a vida. Espero que vocês também tenham aprendido, assimilado um pouco. Com certeza. De novo, muito obrigada a todos. Obrigada, Jair. E obrigada a você que nos assistiu. Assine, né, subscreva aqui o canal do IBEF, acompanhe os nossos próximos podcasts. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, o Instagram do IBEF, o LinkedIn, tem sempre muita novidade, muito conteúdo de ponta para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Daluz, Risque e Nemer Advogados Associados, FUCAP Business School, categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Terca, Zília Armazéns Gerais, Time Now, Apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação, Rede Vitória, FUCAP Solutions, Rede Tribuna, Rede Capixaba de Comunicação.